vamos discutir questões sobre legislação de trânsito, trabalhando a parte de infrações. Então, pessoal, nós vamos começar com a primeira pergunta. A responsabilidade pelas infrações na direção dos veículos cabe, alternativa A, ao proprietário do veículo, alternativa B, ao proprietário do veículo e ao condutor, alternativa C, aos pais ou responsáveis pelo condutor, alternativa D, à pessoa que assumir a responsabilidade pela infração, ou alternativa E, ao condutor. Vocês podem passar a resposta no chat ou também passar a resposta falando, bom? E aqui nós vamos explicar por que está correto e por que está errado. O Sávio Felipe falou alternativa E, Francisco Edson. Essa resposta é bem fácil. A responsabilidade pelas infrações na direção do veículo. Quem está na direção do veículo? O condutor. Agora, bem, se o condutor não for identificado até um prazo de 30 dias, existe hoje um cadastro de principal condutor, certo? Na ausência desse, é o proprietário do veículo. E bem claro, não, Sávio, isso. Se não for identificado no prazo de 30 dias é o proprietário, mas quem está na direção do veículo é o condutor, você acertou. Agora eu quero só explicar para vocês, se o condutor não for identificado, que às vezes são infrações de foto, ou infrações que o condutor não foi abordado, aí sim, num prazo de 30 dias, se o proprietário não identificar o condutor, aí vai cair para o proprietário, certo? Então, a responsabilidade pelas infrações na direção do veículo cabe ao condutor, porque ele está sendo o primeiro, é ele que está na direção. No caso desse não ser identificado, no prazo de 30 dias, vai entrar para o principal condutor, na ausência do cadastro desse principal condutor, ao proprietário do veículo. Ficou bem claro? A próxima pergunta: transitar em velocidade incompatível com a segurança diante de escolas ou onde haja grande movimentação de pedestres é infração que tem como penalidade. Alternativa A, a apreensão do veículo e multa. Alternativa B, multa. Alternativa C, retenção do veículo e multa. Alternativa D, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação e multa. Ou E, advertência. Desculpa, pessoal.
explicar para vocês. Olha, geralmente essas multas transitando, essas infrações, né? A multa é uma consequência da infração, mas geralmente essas infrações transitando, geralmente é somente multa. Ah, tem infrações transitando que além da multa tem alguma coisa? Sim. Por exemplo, o condutor transitando com o veículo até 20% sobre a velocidade permitida, é uma infração média. Se ele transitar entre 20% a 50% da velocidade permitida, 20% a 50% acima da velocidade permitida, já é uma infração grave. Mas se ele ultrapassar os 50% da velocidade, ultrapassar os 50% do limite de velocidade permitido para a via, aí já é multa, a apreensão do veículo, dizem também a apreensão da CNH, mas eu gosto de tratar a CNH como três coisas: ou é recolhimento, ou é suspensão ou cassação. No código, eu não vi falar em apreensão da CNH, então trato o recolhimento da CNH. Mas as demais infrações, vocês vão ver que só transitando é multa. Por exemplo, o condutor invadiu um semáforo, sinal vermelho, para o código. É infração gravíssima, mas foi só multa. Ele invadiu uma via preferencial, o teu nome pare. É uma infração gravíssima, tem risco à vida, mas é só multa. Então, para o Francisco Edson, que falou a alternativa B, e quem marcou a letra B é a alternativa correta. É realmente só multa. Ficou bem claro, moçada? Tá bom a maneira que eu estou explicando a vocês ou não tá legal? Tá bom a maneira que eu estou explicando a vocês? Pronto. Bola para frente. A próxima questão. Dirigir com falta de atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito é infração por nível por A. Advertência escrita pelo diretor do Detran. Alternativa B. Advertência oral. Alternativa C. Multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa D, multa e apreensão do veículo. Ou alternativa E, multa. Muito bem. Mais alguém concorda aí com o Francisco Edson? É aquilo que nós falamos. Nós acabamos de falar aqui, ó. Não é que seja regra, é uma dica. Transitando é somente a maioria, a grande maioria das infrações. Tem essa que eu expliquei para vocês, né? Transitar acima dos 50% da velocidade. Outro exemplo também que tem uma infração que é só transitando que dá multa, é transitar com a placa encoberta,
Porque se a placa está encoberta, está escondendo alguma coisa. Então tem que ter apreensão do veículo e multa. Você entendeu, Sávio? Mas aí é uma infração leve. É aquilo ali que você, por alguns minutos a mais, ficou dirigindo só com uma das mãos. Ali, às vezes, está com o seu filho, sua filha, você olhou na lateral. Então, sem ser para os retrovisores. Então, é uma infração bem light. Então, por isso é infração leve. E é uma infração leve, punível somente por multa. Tá certo? Foi aquela dica que eu dei para vocês aqui. Não que seja uma regra, é dica. Geralmente essas infrações transitando, a grande maioria é somente multa. Mas como expliquei, transitar acima dos 50%, vai dar multa, apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Alguns manuais, alguns professores tratam como apreensão da CNH, mas no código eu só vi sobre CNH de recolhimento, suspensão e cassação. Eu não vi no código falar em apreensão da CNH, por isso eu não ando usando esse termo. A próxima pergunta: a infração de trânsito, a desobediência, desculpem, é infração de trânsito a desobediência a qualquer dos sinais escritos nas placas de A. Regulamentação, B. Indicação, C. Educação, D. Advertência ou E. Orientação. Alternativa A. Vou até explicar para vocês aqui. Vejam bem, aqui são placas de advertência, ela vai alertar algum perigo na via sua natureza. Por exemplo, aqui, ó, mão dupla adiante, quer dizer que lá na frente vai ter uma placa de mão dupla, que é essa aqui. Aqui sim, daqui para frente é mão dupla. O que eu tenho que fazer é me posicionar à direita, porque o lado da esquerda vai vir veículo no sentido contrário. Mas aqui ela está só advertindo que aqui à frente vai ter uma dessa. Semáforo adiante, está explicando que lá na frente vai ter um semáforo. Mas você desobedeceu uma placa pare, por exemplo, parada obrigatória, já é infração gravíssima. E aqui qualquer desobediência às placas de regulamentação, que essas aqui, só a placa parada obrigatória e dê a preferência, que são formatos diferentes. As demais, essa orla vermelha, símbolo preto e fundo branco. Isso é questão de prova. Então são placas de regulamentação e a desobediência a elas caracteriza-se infração. Então, para quem marcou a alternativa A, é a alternativa correta. Alguma dúvida? Alguma dúvida, meus queridos alunos? Então, a alternativa A é a alternativa correta. Gostaria de falar, sabe? Não sei se foi sem querer, pode falar, sabe? Depende da infração. Por exemplo, parada obrigatória. Quem vai de uma via preferencial, ele está arriscando a vida dele e de terceiros. Então, geralmente, essas infrações que têm um dano direto à vida são infrações gravíssimas. Mais uma vez, isso não é regra, é dica.
entendeu? O condutor dirigiu alcoolizado, ele está assumindo risco de vida para ele e para outras pessoas. É infração gravíssima e aí vai ter muito mais coisa, né? Mais BO. Vai ter teste de alcoolemia, vai ter flagrante, depende da dose de alcoolemia, da dose de alcoolemia, tá certo? Agora, o condutor, ele ultrapassou o limite, um bom exemplo, limite de velocidade. É um limite de velocidade de 80, mas o condutor, ele andou a 115 por hora, né? Ou seja, aliás, 8 vezes 2, 16, 96 km por hora. Ele está a 95, ou seja, ele ultrapassou o limite de velocidade, mas foi só até 20%. É infração média. Mas ele achou gostoso a velocidade e aumentou. Deu uma pisada para 110, 115. Passou dos 50%. Aliás, não, passou dos 20%, né, entre 20% a 50%. Já é infração grave. Mas ele achou gostoso a pisada, e ali era 80 por hora, aí ele botou 165 por hora, por exemplo. Aí ele já passou dos 50, aliás, ele passou dos 120, 125 por aí. Ou seja, ele já ultrapassou mais de 50% do limite estabelecido. Aí já é infração gravíssima, com multa, apreensão do veículo e recolhimento da CNH. Já é uma infração gravíssima. Ficou bem explicado? Ficou, Sávio, bem explicado para você e para todos. É bom assim, pessoal, que vocês não tenham vergonha de me perguntar. Porque assim, o que vocês não perguntaram, eu estou sabendo que todo mundo está sabendo. Então, quando vocês me perguntam, aí eu vou tirar as dúvidas. A próxima pergunta: a remoção do veículo ocorrerá quando o condutor. A próxima pergunta, repetindo: a remoção do veículo ocorrerá quando o condutor, alternativa A, transitar com o veículo sem nova vistoria após acidente. Alternativa B, estacionar onde houver guia de calçada meio-fio rebaixada para entrada ou saída de veículos. Alternativa C, falsificar o lacre da placa. Repetindo, pessoal, desculpem. Alternativa C, falsificar o lacre da placa. Alternativa D, estacionar próximo à guia da calçada meio-fio. Ou alternativa E, estacionar na frente de qualquer escola. Já vou dar uma dica aqui para vocês. Podem responder, pessoal, podem responder. Pensem bem, vocês vão saindo da casa de vocês pela manhã. E aí, bem na casa da frente da casa de vocês, alguém botou um veículo. Você não vai poder sair da sua garagem. Será que só a multa vai resolver esse problema? Outro exemplo, você precisa passar numa avenida de grande movimento, mas teve um bonitão ou bonitona que colocou o carro bem atravessado, bem no meio da rua. Nem que não seja atravessado, mas está bem no meio da rua. Está incomodando, deixando o trânsito lento e aí atrapalhando a vida de muitas pessoas. Será que só a multa vai resolver? Muito bem. Então vejam bem. Geralmente essas infrações, voltando a dizer, não é regra, é dica. Geralmente essas infrações de estacionamento, todas têm multa, mas além da multa, vou até botar mais, toda infração tem multa. Remoção do veículo. Diminui a letra aqui, pessoal, que tá ficando aqui já.
Tá certo? Então, estacionar onde houver guia de calçada, meio fio, está dizendo que é entrada e saída de veículos, né? Então, ali é proibido estacionar. Pode até parar para subir ou descer passageiros, pode até parar para subir ou descer passageiros, mas é proibido estacionar. Então, se estacionar onde houver guia de calçada meio fio rebaixada, o condutor do veículo está sujeito a multa e remoção do veículo. Ficou bem explicado, pessoal? Está bem explicado? Vocês estão absorvendo a receita do bolo? Eu não estou dando uma aula para vocês, eu estou dando a receita do bolo da parte de infrações. A próxima pergunta: quando um condutor estacionar o veículo juntos aos pontos de embarque e desembarque de coletivos devidamente sinalizados, será punido com alternativa A, apreensão do veículo e multa, alternativa B, apreensão do veículo, alternativa C, apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, alternativa D, remoção do veículo e multa, ou alternativa E, multa apenas. Sávio, Francisco Edson, mais alguém, pessoal? Aí tem 49 alunos matriculados. Juan, mandou bem. É isso aí, pessoal. Vocês estão pegando a receita. É estacionamento indevido. Ali na hora que a pessoa estacionou em frente ao ponto de ônibus. E aí vai chegar alguém precisar, o motorista encostar, vai causar problema para motoristas e passageiros. Então, é multa e remoção do veículo. A próxima pergunta: quando o condutor ultrapassar pela contramão outro veículo nas curvas e aclives sem visibilidade suficiente, será punido com alternativa A, retenção do veículo e multa, alternativa B, apreensão do veículo e multa, alternativa C, recolhimento do veículo ao depósito do Detran, alternativa D, multa, ou alternativa E, uma advertência. Muito bem. Para quem marcou a alternativa D, é a alternativa correta. É aquele caso, né? Ele ultrapassou, é uma infração gravíssima, está colocando em risco, porque ele está ultrapassando pela contramão, sem visibilidade. Até que é menos perigoso do que o estacionamento, do que o acostamento, mas está colocando a vida dele de terceiro em risco. É infração gravíssima, mas é somente multa. A próxima questão: quando o condutor ultrapassar pela contramão outros veículos nos cruzamentos, terá como penalidade multa? Isso, sabe, Felipe, exatamente, transitando. Repetindo. Alternativa A, multa. Alternativa B, remoção do veículo. Alternativa C, retenção do veículo. Alternativa D, recolhimento do veículo ao depósito do Detran. Ou alternativa E, um acidente. Nessa questão, vocês já virão que a alternativa E, D, C e B não fala em multa. Então não tem infração que não sujeita o veículo à multa. Claro, tem aquela parte que diz o condutor, se ele cometeu infração leve ou média e não for reincidente nenhum tipo de multa nos últimos 12 meses, ele pode recorrer a transformar essa multa em advertência. Mas enquanto ela não for transformada em advertência, é uma multa. Então,
toda infração, o condutor está sujeito a essa penalidade e multa. Então, como aqui não fala em multa, não tem como ser nenhuma dessas outras alternativas. Mas, claro, é bom você estar consciente que realmente só é multa. Muito bem, Adolfo, Edson. Sávio, muito bem. A próxima questão. É proibido a todo condutor de veículo? Essa é uma pergunta aberta que temos que ler todas as alternativas. Claro, todas elas vocês devem ler todas as 5, mas essa aqui é ler e tomar mais cuidado, porque a resposta vai ser da análise das 5 alternativas. É proibido a todo condutor de veículo. Alternativa A: parar o veículo no acostamento das estradas quando não houver local apropriado para fazer o retorno. Isso é um procedimento correto. Se eu estou numa via como essa aqui, aí eu preciso entrar à esquerda, aguardar no acostamento a oportunidade de entrar ou cruzar. Alternativa B: dar passagem pela esquerda quando solicitado. É a obrigação de todo condutor de veículo dar passagem pela esquerda quando alguém pede ultrapassagem, dando sinal de luz. Pode também dar uma buzinadinha, desde que seja em toques breves, é permitido. Alternativa C: aproximar o veículo do meio-fio para embarque e desembarque de passageiros. Alternativa D: forçar a passagem entre dois veículos que, transitando em sentidos opostos, estejam próximos de passar um pelo outro. Ou alternativa E: cumprimentar os passageiros. Exatamente, vocês virão que a alternativa A B, a C e a alternativa E não caracteriza infração, mas forçar a passagem entre dois veículos que estão transitando em sentido opostos estejam próximos de passar um pelo outro é uma infração gravíssima, é um risco de vida para é um risco grande para os 3 veículos. A próxima questão: o condutor que deixar de manter a distância de segmento entre o veículo que dirige e o que segue imediatamente à sua frente está cometendo, alternativa A, uma falta leve que deve ser relevada se não provocar acidente. B, uma infração de trânsito que será punido com retenção do veículo. C, falta de educação e cortesia. Alternativa D, uma infração que será punido com multa e apreensão da Carteira Nacional de Habilitação. Alternativa E, uma infração de trânsito grave que será punido com multa. Vejam bem, aí numa infração tão leve, estou em dúvida entre a A e a E. Não é infração leve, porque aquele condutor que ele deixa de manter a distância de segmento ou de segurança, se o condutor da frente frear, ele está arriscado a provocar um acidente. Então não é uma coisa tão leve. Não é leve, aliás. Então você já descarta a alternativa A. Uma infração de trânsito que será punido com retenção. Retenção do veículo. Quando se dá retenção, certo? Geralmente, a falta, defeito, bem defeituoso ou não uso
Desculpa, pessoal. A gente vai ficando velho, vai ficando analfabeto. De equipamentos obrigatórios. Além da multa, é claro, né? Tem mais a retenção do veículo. Não é apreensão, é retenção até resolver o caso. Exemplo, o condutor ou passageiro está sem um cinto de segurança. É um equipamento obrigatório, mas o condutor não está usando. É uma multa grave, com 5 pontos no prontuário do condutor, mais retenção do veículo até a colocação do cinto. Então, colocou o cinto, o veículo está liberado, mas fica o presentinho de grego, né? A infração grave. Professor, eu nunca ouvi falar de alguém que foi multado por andar colado no carro da frente. Mas veja bem, se ele andar colado e tiver uma viatura próximo, ele pode ser multado sim. Não deve. O que eu quero explicar para você é que aquele condutor está colado. Se você estiver atrás de um veículo, que ele estiver andando colado, sinaliza para a direita e deixa ele ultrapassar, porque ele pode acabar lhe causando problema ou atrapalhar seu dia todo com um acidente. Mesmo que diga, quem bate atrás está errado. Tudo bem, a maioria das vezes é isso mesmo. Mas pode causar muito problema, até atrapalhar toda a rotina do nosso dia. Então livre-se desses motoristas que andam colados. Mas é uma infração de trânsito grave que será punida com multa. Você entendeu? Porque até é uma dica, volto a dizer, não é regra. Já é um risco indireto à vida, porque aquele condutor que está ali colado, aí aquele condutor da frente é obrigado a dar uma frenagem brusca, por exemplo, no semáforo, ou um pedestre, ou um animal que entrou na frente, ele bate. E naquela colisão já aconteceu de provocar uma lesão cervical na pessoa. Uma infração de trânsito grave que será punido com multa. Será que ficou bem claro, pessoal? A próxima questão. Quando o condutor circular com o veículo tendo a placa encoberta, será punido com alternativa A, remoção do veículo, alternativa B, multa e remoção do veículo, alternativa C, apreensão do veículo, alternativa D, multa e apreensão do veículo, ou E, multa. Vejam esse caso. Nesse caso é aquilo que eu falei. Veja bem, ele está com a placa encoberta. Ele está com a placa encoberta. Certo? Então, não vai ser fácil multá-lo. Nesse caso, tem que ser feita a apreensão para depois multar. Aí assim, o veículo se apreendido,
vai... O veículo é apreendido. Geralmente é uns casos, a apreensão, antigamente, a habilitação, né, vencida dava a apreensão, mas hoje, pelo Código 62, a parte de habilitação, primeiro é feita uma retenção. Se apresentar um condutor habilitado em tempo hábil, pode tirar o veículo, mas documento de veículo, transitar com pessoas, por exemplo, colocar pessoas no espaço de carga, é apreensão do veículo. E nesse caso, como ele está com a placa encoberta, está escondendo algo, tem que ser primeiro apreendido para depois multar. Então, realmente, no caso, é a alternativa D, porque toda infração, porque não é a C? Porque ele não fala em multa. Analisem bem. A alternativa C não fala em multa. A apreensão do veículo, sim, é só apreendeu, resolveu. A apreensão do veículo é multa, ou seja, multa e apreensão do veículo, porque nesse caso ele coloca aqui em ordem inversa, mas as ordens dos fatores não alteram o produto. Não se preocupe, pessoal, eu estou gostando da aula, não estou gostando da minha parte, estou gostando da parte de vocês. Eu sou suspeito para falar de mim. Para mim, eu acredito que eu sou um dos piores professores do Piauí, mas vira e mexe um aluno gosta da minha aula. A próxima pergunta. O veículo que transitar com carga excedente à sua dimensão sem a devida autorização e sinalização está sujeito a: alternativa A, remoção do veículo; alternativa B, apreensão do veículo; alternativa C, retenção do veículo e multa; alternativa D, apreensão da carteira nacional de habilitação; ou E, multa apenas. Nesse caso, vejam bem, o que está acontecendo? Ele está com a carga excedente. Tem solução? Tem. É transbordar o excesso da carga para outro veículo. Então não há necessidade de fazer uma apreensão. Então é multa e retenção do veículo para transbordo da carga excedente. Certíssimo, Francisco Edson. Você pegou a receita do bolo. E vocês estão pegando. Ficou bem claro, pessoal? Porque é retenção do veículo. Ficou bem claro? Não entendi. Pronto, sabe? É o seguinte, o veículo ele tem a capacidade para 10 toneladas, mas ele está andando com 15 toneladas. Então é multa, porque ele está cometendo infração. Mas não tem, tem solução? Tem. O que é? É tirar o excesso da carga e passar para outro veículo. Então multa, retenção até fazer o transbordo do excesso de carga. Conseguiu entender agora? O Adolfo, ok. Conseguiu, Sávio? Ficou claro, Sávio, agora? Não, isso é como eu falei, aquilo ali é dica, não é regra, porque veja bem, é uma dica, não é regra, tá? Tudo que eu falei para vocês, ó, isso aqui é dica, porque estacionamento, praticamente todas as multas de estacionamento tem remoção do veículo. Tem alguma multa de estacionamento que não tem remoção? Tem. Um exemplo, um condutor estaciona um veículo, é uma roupa de calçamento que vai e vem veículos, então são mão dupla, né?
mas o condutor, em vez de estacionar do lado da direita, estaciona do lado da esquerda, bem encostadinho, respeitando 50% do meio fio. Ele estaciona 20 centímetros, dirige bem, respeita os 5 metros da esquina, mas está na contramão. Nesse caso é somente multa. Então o que eu passo para vocês aqui é dica, não é uma regra obrigatória, certo? Então aqui o que ele está transitando com carga excedente. Claro, se ele cometeu a infração e foi embora, mas esses caminhões, eles têm uma pesagem obrigatória em tantos e tantos metros, então ele vai passar por uma pesagem obrigatória. Ali ele já vai ser multado, né, pelo código. E aí vai ser obrigado a tirar aquele excesso de carga e ele passar para outro caminhão, ou fretar, ou chamar a empresa. Então multa, retenção do veículo para colocar o excesso de carga. Entendeu? Porque o problema não está nele transitar, o problema está no excesso da carga. Pois pronto. Então, bola para frente. Ó, vocês veem aí que para podermos dar uma aula bem explicada requer tempo. Nós só conseguimos discutir até agora 12 questões. Mas são 12 questões que eu expliquei para vocês, que qualquer questão semelhante vocês vão descobrir, vão saber a correta. A próxima pergunta diz: ao condutor infrator, conforme o caso, podem ser aplicadas as seguintes penalidades. Então é o seguinte, você vai analisar as 5 alternativas e ver qual está mais completa em falar de todas ou quase todas as penalidades. Por exemplo, alternativa A, multa, penalidade, apreensão e cassação da permissão para dirigir é penalidade, a apreensão do veículo é penalidade, remoção já não é mais penalidade, é medida administrativa. Então, não tem como ser alternativa A. Alternativa B, multa, apreensão e remoção do veículo. Remoção já é medida administrativa, já não é alternativa B. A C, advertência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do veículo, cassação da CNH ou da PPD, a mesma coisa, frequência custo de reciclagem. Aqui sim fala só em penalidades, ele não falou em remoção, em retenção do veículo, certo? Que são medidas administrativas. Vocês podem até pesquisar também sobre isso, e a gente também pode passar videoaulas sobre esses assuntos. Tem videoaula minha e de outros professores que abordam isso aí. Então, vocês virão que já é a alternativa C, porque a alternativa D e E já também está incompleta. Até que a alternativa D de multa, tá certo? Advertência, cassação e a apreensão do veículo apenas. Então ele deixou muita coisa vaga, né? Suspensão de direito de dirigir, deixou muita coisa sem relatar. Então vocês virão que a alternativa C é a alternativa correta por estar mais completa, e por a alternativa A e B, além de estar incompleta, está colocando aqui remoção, que no caso é medida administrativa. Pronto, sabe? Muito bem, é isso, bom saber que está tirando todas as dúvidas. Eu gosto, pessoal. Eu fui o professor, cheguei a dar aula, assim que começou a aula online, nós fomos os pioneiros. Eu cheguei a dar 5 turmas por dia. Eram 500 minutos de aula por dia. E eu fazia isso aqui, passo a passo. Hoje tem o professor Júlio, que fica com vocês, mas sempre na aula de legislação, essa parte mais delicada, eu gosto de ministrar, porque é uma aula que eu gosto de explicar mesmo. Eu gosto de dar aula teórica, mas felizmente eu sou muito envolvido com o administrativo das empresas e às vezes não consigo. Mas se eu pudesse fazer só essa parte aqui, para mim seria o maior prazer, daria aula em todas as turmas, como já ministrei. E na época era muito difícil um professor gabaritado para dar aula online. Hoje se tornou muito fácil, mas no começo era muito difícil. As plataformas tinham muitas falhas também, e a gente conseguiu fazer isso. Hoje eu gravei as aulas, porque quando dá problema nas aulas a gente registra, fica o tempo para entrar e sair e manda a aula gravada.
A próxima pergunta: o condutor que estiver com sua carteira nacional de habilitação cassada e for encontrado dirigindo, será punido com alternativa A, remoção do veículo, B, retenção do veículo, C, apreensão da carteira nacional de habilitação, alternativa D, multa e apreensão do veículo, ou E, 2 multas. Certo, pessoal, porque vejam bem, o condutor que ele é encontrado com a carteira cassada, então ele não tem direito de dirigir, é um condutor inabilitado. O artigo Então veja bem, é multa, certo, certinho. E então no artigo 62 do CTB, então é o seguinte, ele dirige com documento cassado, configura infração gravíssima, certo? Aí veja bem, até antes da alteração era multa e apreensão direto, mas a redação diz assim, multa, retenção do veículo até a apresentação do condutor habilitado. Se, na ausência desse, ou seja, não é apresentado na fiscalização o condutor em tempo hábil, aí vai ser procedido à apreensão do veículo. Então, entre essas aqui, a mais correta realmente é a alternativa D. Se lá estiver assim, vocês marcam. Se lá tiver multa e apreensão do veículo, mas tiver outra alternativa dizendo multa, retenção do veículo, até a apresentação do condutor habilitado, aí sim, aí você já marca esta. A próxima pergunta: quando o veículo estiver estacionado na calçada ou sobre as faixas destinadas a pedestre, o condutor será punido com alternativa A, multa apenas, alternativa B, apreensão do veículo e multa, alternativa C, remoção do veículo e multa, alternativa D, apreensão da carteira nacional de habilitação do condutor e multa, ou alternativa E, advertência e multa. Desculpem. Isso, aquilo que nós falamos, né? Geralmente, estacionamento, além da multa, dá remoção do veículo. A próxima pergunta: quando o condutor estacionar próximo ou sobre hidrante de incêndio, desde que devidamente identificado, será punido com alternativa A, multa apenas,
Alternativa B, apreensão do veículo e multa. C, remoção do veículo e multa. D, apreensão da CNH. Ou E, cassação da CNH. Muito bem. Para quem marcou, estacionamento indevido, remoção do veículo e multa. Agora, quando o condutor estacionar o veículo sobre as pistas de rolamento das estradas, o condutor será punido com: alternativa A, multa apenas. B, apreensão da CNH e multa. D, alternativa C, apreensão do veículo e multa. Alternativa D, remoção do veículo e multa. Ou alternativa E, cassação da Carteira Nacional de Habilitação. Qual a resposta correta, moçada? Muito bem. Discutir aqui até estourar o tempo, aí nós vamos para outra prova. Quando o condutor estacionar o veículo nos viadutos, pontes e túneis, será punido com: A, retenção do veículo. B, remoção do veículo e multa. C, multa apenas. D, apreensão do veículo e multa. Ou E, cassação da CNH. Certo. Agora uma questão diferente. O condutor será multado quando? Vamos ler as 5 alternativas. A, usar luz baixas nas vias com iluminação pública. Repetindo, usar luz baixa nas vias com iluminação pública. B, trafegar de acordo com a velocidade da via. A gente já viu que as duas primeiras são procedimentos corretos. C, trafegar em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via. D, fizer retorno em local proibido. Alternativa E, se negar a dar carona. Veja bem, isso, alternativa C, veja bem, toda via, nas vias urbanas, existe velocidade máxima de acordo com as vias. De trânsito rápido, por exemplo, 80, via arterial 60, via coletora 40, vias locais 30. Vias locais são aquelas vias destinadas a trânsito área restrita, o estacionamento de um shopping, um quartel, por aí vai, uma rua sem saída. Então, e nas rodovias é pelo tipo de veículo. Então, assim, veja bem. Então é o seguinte, o limite de velocidade máxima, já deu essa explicação para vocês.
Eu vou falar mais para vocês, então aqui só. Esse caso de apreensão, não tem nem assim uma regra. Eu só sei que a apreensão ainda continua, né? Porque até em caso de inadimplência ainda há uma parte de decisão do agente, né? Inadimplência, principalmente inadimplência de licenciamento dava multa e apreensão do veículo, mas essa parte de placa encoberta, suspeita de inautenticidade do documento do veículo, né, com confirmação, mas eu sei o que não mudou foi essa parte de transitar passageiros em compartimentos de carga. Aí continua sendo multa e apreensão do veículo. Tá? O menino que me perguntou sobre a apreensão. Pessoal, vamos discutir outro aqui que o tempo está voando. Desculpem. Vamos lá, pessoal. A próxima questão. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito o condutor de veículo ao cometer uma infração? Até geralmente os professores eles falam que as medidas administrativas todas são com R. É retenção, remoção do veículo. Qual outra pessoa? Esqueci agora. Deu um branco aqui. Retenção, remoção. Por aí vai. E recolhimento, né, da CNH. Acho que é isso mesmo, né? Um recolhimento já é uma... É recolhimento da CNH, recolhimento do licenciamento anual, medida administrativa. Geralmente é tudo com R, são essas quatro mesmo. Retenção do veículo, remoção do veículo, recolhimento da CNH e recolhimento do certificado de licenciamento. Então vamos lá, pessoal. Qual alternativa não corresponde a uma medida administrativa a qual fica sujeito o condutor de veículo ao cometer uma infração? Alternativa A, recolhimento do certificado de registro. Alternativa B, retenção da guia de recolhimento do IPVA. Alternativa C, recolhimento do certificado de licenciamento anual. Alternativa D, realização do teste de dosagem de alcoolemia ou perícia de substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica. Ou alternativa E, retenção do veículo. Muito bem. Veja bem, a guia do IPVA é uma guia de recolhimento. Não tem nada que diga no código que o agente pode recolher uma guia de pagamento. Ele pode recolher uma CNH, recolher um documento do veículo por suspeita de inautenticidade, desculpem. Recolher um documento do veículo por suspeita de inautenticidade. Mas uma guia de PVA, uma guia de multa, isso não tem interesse para ele.
o agente. A próxima pergunta. Ao deixar de usar o cinto de segurança, o condutor incorre numa infração. Alternativa A, grave, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. B, grave, passível de retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator apenas. C, gravíssima, passível de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Alternativa D, gravíssima, passível de multa apenas. Ou alternativa E, média, passível de multa apenas. Muito bem. A alternativa A e a B ela é meio confusa, mas vejam bem que a alternativa B ele não fala de multa, grave, passivo de retenção. E a multa? Grave, passivo de multa e retenção do veículo até a colocação do cinto pelo infrator. Foi aquele caso que eu falei para vocês, ó. Toda falta, defeito ou não uso de equipamentos obrigatórios, além da multa, vai dar retenção do veículo. Outros casos da retenção, mas todos esses aqui da retenção do veículo. A próxima é considerada infração média de trânsito passível de multa. Alternativa A, socorrer a vítima de acidente de trânsito. B, atirar objetos ou substância de dentro do veículo ou abandoná-los na via. Alternativa C, dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. Alternativa D, estacionar o veículo junto à guia de calçada quando permitido. Ou alternativa E, fazer retorno em locais devidamente sinalizados. Socorrer a vítima de acidente é um procedimento correto, beleza. Agora, atirar objetos da via de dentro do veículo ou abandonar na via é infração média, porque ali pode atrapalhar a visibilidade de um condutor, um saquinho pode ir lá para o para-brisa. Aqui é uma infração média. Dirigir sem atenção, sem cuidados dispensáveis, aquele dirigir com uma só das mãos mais tempo do que o necessário, por exemplo, é infração leve. Estacionar um veículo junto à guia da calçada meio fio, quando permitido, é permitido. Tem que estacionar próximo, né? No máximo 50 centímetros. O recomendável é de 20 a 30. Fazer locais em retorno devidamente sinalizados não é infração. Então é a B ou a C. Como a C é infração leve, a correta é a alternativa B. Peço desculpas, tá, pessoal? A próxima pergunta. Quando um veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, o condutor ficará sujeito a: alternativa A, retenção do veículo apenas. B, multa apenas. C, multa e remoção do veículo. D, remoção do veículo apenas. Ou E, retenção da Carteira Nacional de Habilitação.
Esse veículo ficar imobilizado na via por falta de combustível, na linguagem técnica, é a pane seca. Tratando do arroz com feijão, é o prego de gasolina, prego de combustível. Então, o condutor está sujeito a multa e remoção do veículo, porque ele ficou ali estacionado indevidamente. Se for um defeito mecânico, a mesma coisa? Não, porque o defeito mecânico não foi culpa do condutor. Aí ele não, por mais que ele dê manutenção do veículo, mas pode ser que o veículo fure um pneu, alguma coisa. Então ele pode estacionar ali claro, procurar colocar no acostamento, resolver o mais rápido possível, ou procurar para um local seguro. Mas não se procede como. Já o combustível, o condutor tem que ter ciência que tem combustível para todo o seu percurso, ou seja, para ir e vir, para completar o seu destino. A próxima pergunta: é proibido estacionar? Alternativa A: nas esquinas e a menos de 5 metros do bordo de alinhamento da via transversal. B: afastado 30 centímetros da guia da calçada. C: junto ao canteiro central de uma avenida em qualquer hipótese. Alternativa D: nos acostamentos em situação de emergência. Ou alternativa E: a menos de 10 metros do alinhamento do terreno da via transversal. Muito bem, Franciaro. Para quem marcou a alternativa A, a alternativa correta. É proibido estacionar a mais de 50 centímetros do meio-fio, então aqui 30 está correto, mas a mais de 5 metros das esquinas ou do bordo de alinhamento da via transversal, porque tem esquinas que são redondas, então vai ter que calcular ali o eixo, os 5 metros. É proibido estacionar. Aquela pergunta que você vai ler também é mais completa. É considerada infração de trânsito? Você vai procurar entre as alternativas a que esteja correta e mais completa. Transitar com veículo. A alternativa A. Reduzir a velocidade do veículo de forma compatível. Não é infração, é o correto. Transitar com veículo em velocidade. Desculpa, pessoal, aí vai ter só uma resposta, desculpe. Vamos procurar entre essas uma que seja infração. Alternativa B. Transitar com veículo em velocidade inferior à metade da velocidade máxima estabelecida para a via, retardando ou obstruindo o trânsito, a menos que as condições de tráfego, congestionamento, engarrafamento, buracos na pistas e meteorológicas não permitam. Né? E, claro, está na direita. Então, nesses casos, se não for essas condições meteorológicas, condições de tráfego que o condutor não possa dirigir na velocidade normal, até próximo à máxima ou ia também acima da mínima, é infração. Então é B, mas vamos ler as demais. Dá preferência de passagem aos veículos que vierem da direita em cruzamento de via não sinalizado, é o procedimento correto. A regra de preferência é o condutor, se for uma rotatória, quem já estiver circulando nela, cruzamento não sinalizado. Na rodovia, quem já estiver circulando na rodovia tem preferência. E as demais, cruzamento não sinalizado, é quem vier pela direita do outro condutor. Está correto. D. Entrar ou sair de fila de veículos estacionados, dando preferência de passagem aos veículos. Correto. E. Obedecer aos sinais sonoros ou gestos do agente da autoridade de trânsito também é correto. Então, só me resta marcar a alternativa B.
Ficou bem explicado, pessoal? Vocês entenderam a explicação que eu dei dessa questão aqui? Beleza. Eu espero que vocês estejam gostando, porque se gostar eu volto outra vez. Se gostar de novo, vira o freguês. A próxima pergunta. As infrações previstas no Código de Trânsito Brasileiro são de natureza A. Grave e gravíssima apenas. B. Irrelevante, relevante e grave. C. Gravíssima, grave, média e leve. D. Pesadíssima, pesada, normal e leve. Ou E. Ruim, boa e repreensível. Muito bem, Franciara, muito bem, meus alunos. As infrações hoje, desde o Código de Trânsito de 1997, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que foi sancionado em setembro de 1997, entrando em vigor em janeiro de 98. E as infrações que até então eram grupo 1, grupo 2, grupo 3, que eram até baratas, elas passaram a ficar bem mais caras e passaram a ficar desse jeito. Infração leve, média, grave e gravíssima. Aí funciona assim, tá? Vou explicar para vocês. Eu quero botar aqui. Assim, ó, as infrações médias, elas são 3 pontos, o valor é 88,38. A infração média, ela é 4 pontos, o valor 130,16. A infração grave é 195,23, já pesa, e 5 pontos. E a gravíssima são 7 pontos e 293,47. Quando ele fala gravíssima, vocês veem essas multas da grave para trás não são multiplicadas. Geralmente as infrações que sofrem efeito multiplicador são as infrações gravíssimas. Quando ele falar infração gravíssima 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, o que multiplica é o valor. A pontuação é a mesma, é 7 pontos. A não ser que seja duas infrações simultâneas. Exemplo, o condutor, por exemplo, ele transita com um veículo não licenciado. Além de não licenciado, não está no nome dele. Aliás, desculpe, o condutor anda com um veículo, por exemplo, de um terceiro e ele não é habilitado. Então é o seguinte, o condutor que está dirigindo, ele está conduzindo sem habilitação. O proprietário também cometeu outra infração. Ele confiou a direção ao veículo não habilitado. Aí foi 7 e mais 7. Aí se tiver uma infração, um veículo não licenciado, aí já vai ser outra infração. Dependendo do prazo, pode ser média ou gravíssima. Tá? Porque até 30 dias, o condutor tem até 30 dias após o vencimento. Ok? Então, as infrações são essas mesmo. Infração leve, média, grave e gravíssima. Então, de acordo com que nós falamos, estão previstas 4 categorias de infração. Cada uma corresponde a um certo número de pontos. Para a infração gravíssima, são computados 10 pontos. Para leves, são 4 pontos. Para graves, são 6 pontos. Para gravíssima, são 8 pontos. Ou para a média, que está correta, são 4 pontos.
Alguém tem alguma resposta? Então, a gravíssima são 7. Então, não é letra A. Leve são 3, não é B. Grave são 5 pontos, então não é C. Gravíssima são 7 pontos, não 8, então não é D. Mas a média são 4 pontos. Então, a resposta é a alternativa E. Acabamos de comentar isso. A próxima pergunta. A suspensão do direito de dirigir ocorrerá quando o condutor atingir A. 20 pontos no prazo de 12 meses. B. 10 pontos no prazo de 6 meses. C. 20 pontos sem limite de prazo. D. 10 pontos sem limite de prazo. Ou E. 10 pontos em um ano. Pessoal, explicar para vocês. A nova redação, ela diz assim: se o condutor não cometer nenhuma infração gravíssima, ele pode atingir até 40 pontos. Isso. Se ele cometer duas gravíssimas, aí já vai valer aquela mesma regra antiga, 20 pontos no prazo de 12 meses. Então, se tiver assim, a pergunta e as respostas, vocês podem marcar 20 pontos no prazo de 12 meses. Se tiver dizendo 40 pontos, porque ele não é uma coisa que estica muito, é 40 pontos se não cometeu nenhuma gravíssima, é 30 pontos se cometer uma gravíssima, é 20 pontos, estou explicando, sabe? É 20 pontos se cometer duas gravíssimas, então se tiver assim, vocês podem marcar a alternativa A, que é a correta. Mas eu estou explicando para vocês. 40 pontos se não cometer nenhuma infração gravíssima, 30 pontos se cometer uma gravíssima, 20 pontos se cometer duas gravíssimas. Ao condutor que tem ou exerce atividade remunerada na carteira, é 40 pontos independente da gravidade das infrações. Tá bom, Cruzado? Estou tirando aqui a dúvida de vocês. Mas se na prova do Detran cair essa pergunta e essas respostas, vocês podem marcar 20 pontos em 12 meses, que será correta. Mas eu expliquei para vocês tudo como está a nova redação. Expliquei, sabe? Ficou alguma dúvida? Eu digo porque um aluno falou para mim, então aqui também era 110 gramas, aqui foi antes da lei seca, não dá nem para... Só discutir essa aqui, que é uma questão diferente. Ah, ficou dúvida não, né? Não teve dúvida, é isso, sabe? A próxima pergunta. A cassação da Carteira Nacional de Habilitação é um procedimento que A. O agente da autoridade de trânsito pode tomar quando julgar que o condutor do veículo cometeu uma infração gravíssima. B. Depende de decisão pessoal da autoridade de trânsito. C. O agente da autoridade de trânsito pode tomar, desde que comunique com antecedência à autoridade de polícia local. D. Só pode ser tomado pelo agente da autoridade de trânsito quando o condutor se envolver em acidente com vítimas. Ou E. Deve ser adotado apenas pela autoridade de trânsito, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Daqui um pouquinho, vamos só dar aqui as respostas, vou só explicar para vocês, aí já podem sair, tá? Vamos só discutir essa aqui. Alguém tem alguma resposta? Alguém tem alguma resposta, pessoal, para a gente discutir, para vocês saírem?
Vamos falar para vocês. A cassação não é um agente. O agente ele pode fazer o recolhimento. Então não pode ser adotada a cassação pelo agente da autoridade de trânsito. Então não pode ser nem não pode ser uma decisão pessoal também da autoridade de trânsito. A autoridade de trânsito pode fazer isso, mas não decisão pessoal. Tem que ser uma decisão fundamentada no Código de Trânsito Brasileiro. Então a cassação ela só pode ser adotada pela autoridade de trânsito, não por seu agente, conforme estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro. Entendeu bem? Ou seja, um agente, um guarda não pode chegar para você, eu vou cassar sua carteira está cassada. Por pior que seja a infração de álcool, disso, daquele outro, ele pode recolher. Quem vai decidir o futuro do condutor é a autoridade de trânsito, não o agente da autoridade. Ele é um agente da autoridade, ele não é autoridade. Será que ficou bem claro isso aí, pessoal? Porque é uma questão complexa e eu faço questão de sempre explicar. Ficou bem claro? De já foi muito bom estar com vocês, foi muito bom ficar com vocês. E obrigado por estar comigo, por acompanhar essa aula. Obrigado a todos, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos.